Olá, macagues! Hoje tenho uma convidada super. Sou fã desta minha convidada de hoje. É uma pessoa especial para mim. Admiro a sua trajetória, o seu percurso, tudo o que ela tem feito. Foi jogadora de basquete a partir dos 6 anos, quase 34 anos a jogar basquete. Atingiu patamares invejáveis jogando na maior liga do basquetebol do mundo, a WNBA. Jogou na Espanha, jogou na Itália, esteve a rodar todo o mundo atingindo aquilo que chamamos os altos patamares de jogo de basquetebol. Clarice Machanguana. Olá, Clarice, tudo bem? Olá, tudo Bem-vindo a esta conversa aqui interessante. Eu queria falar muito de ti aqui. Tenho aqui a cábula, tudo que a Clarice é. Já falei do basquete, foi jogadora da seleção nacional, esteve a jogar nos Estados Unidos, na Europa. Clarice fundou uma fundação, uma fundação que impacta raparigas também. Está agora, acaba de regressar de um curso também que vai impactar pessoas. Oxalá. Vamos tentar saber um pouco de si Com e daquilo que esta trajetória ensinou a Clarice e que possa partilhar connosco. Talvez começando a dizer quem é Clarice Machanguana. Clarice Machanguana é filha de Velemo Machanguana, que nasceu em Marraquém, onde eu neste momento vivo. Chama-se Chivinze, é a zona onde meu pai nasceu, onde os meus avós nasceram. E de Ana Maria, que nasceu no bairro do aeroporto, que não era locutora, mas trabalhava na rádio e depois passou a trabalhar na BP Shell. E sou mais velha de outros 4 irmãos, também jogaram basquete. E que 2 deles tiveram a sorte também de conseguir uma bolsa de estudo nos Estados Unidos e representar a seleção nacional. Mas pronto, de qualquer dos modos, eu nasci 2 anos antes de Moçambique ficar independente. E aos 15 anos, com 1,90 m, já representava a seleção nacional. Que era um refúgio, porque a minha altura, na altura, não era muito aceito, muito gozado. As pessoas, quando são diferentes, e as pessoas tendem a gozar, e às vezes as meninas têm um problema de autoestima. Portanto, o basquete começou a ser um refúgio muito propício, onde, através de muita dedicação, comecei a valorizar a minha altura e trabalhar em outras técnicas, que eventualmente levaram-me a António Azevedo. António Azevedo foi professor da escola portuguesa, mas, acima de tudo, foi treinador de basquete do desportivo. E muitas das vezes ia a Portugal de férias, visitar a família, e numa dessas visitas ele conhece um treinador de um clube que procura por uma jogadora com as minhas características. Então saio de Moçambique aos 17, vou jogar em Santarém por 2 anos e estudar. Desculpe, Clarice, aos 15 estava na seleção. Sim. E em 2 anos já está a internacionalizar. Uau! Sim, tive a sorte e o desafio de ser a mais alta da seleção nacional, mas a mais nova e a menos experiente. E quando é assim, a gente tende a dedicar-nos mais, porque já sabemos que de antemão não estamos à altura das outras jogadoras, então o empenho fora dos treinos coletivos tem que ser maior. Então eu comecei-me a dedicar mais horas de trabalho fora do treino coletivo, de modo a fazer o que diz em inglês um catch-up. Portanto, a poder ter um alinhamento que me dê a oportunidade de jogar, que não seja só avaliada pela altura, mas também por outras habilidades. Então, 2 anos depois, graças a este contacto e também o meu trabalho, não é? Consigo chegar a Portugal com uma oferta de pagamento de escola e de casa e só ir à escola. Então fiz o primeiro ano em Santarém e o segundo ano queria fazer Direito. Comecei a fazer 1 hora e qualquer coisa de comboio de Santarém até Lisboa para fazer as Lusíadas da universidade. Mas no fim desse ano, um conjunto de treinadoras que viajavam pela Europa tinham ouvido falar de uma jogadora portuguesa que jogava na minha equipa. Foram lá para vê-la e quando me viram perguntaram se eu queria uma bolsa de estudo. Mudaram de ideia. Ou seja, adicionaram mais uma jogadora ao plantel. Então é assim que eu começo a minha entrada nos Estados Unidos. Portanto, é um percurso árduo, um percurso de muito trabalho,
mas acima de tudo de acreditar e valorizar o trabalho fora do trabalho coletivo. Portanto, essas horas de treinar sozinha, debaixo do sol, com um bocadinho de chuva, fazer horas de andar para casa e voltar, depois pagam. Portanto, é uma semente que, quando regada, ela depois colhem-se bons frutos. Tudo e foi na assim vida, que tudo na vida é treinável. Tudo na vida é treinável. Se não treinarmos, não vale a pena. Temos que nos preparar para os desafios. A Clarice, Sem margem de dúvida. Clarice, muito jovem, sai de Moçambique, enfrenta uma sociedade, uma cultura diferente e em pouco tempo já passa para os Estados Unidos. Essas mudanças todas, que aprendizado é que Clarice teve em pouco tempo? Abandonar os pais, os irmãos, a família, o seu habitat, podemos chamar o seu lugar de conforto, para estar num sítio, podemos chamar totalmente sozinha. Yeah. Acho que é uma pergunta extremamente importante, porque às vezes, se não estamos preparados, damos valor a fatores externos que nos impedem de ir para frente. Por exemplo, eu posso chegar a um país como Portugal, ou como França, ou como um outro, e dizer, não gostam de mim porque sou preta. Não gostam de mim porque venho de uma origem diferente. E esquecemos a razão principal pela qual estamos ali. Portanto, o que eu quero dizer é que o nosso trabalho, independentemente de onde a gente esteja, ele fala por si. Quer pela positiva, quer pela negativa. Portanto, eu aprendi da minha mãe que na altura, após a independência, era tudo difícil, era tudo um desafio. Ela sempre lutava, sempre tentava arranjar biscates. Teve um negócio de coelhos, teve um negócio de patos. Portanto, ela trabalhava numa empresa normal, mas por lado sempre tentava fazer acrescentar. Então acho que este exercício, este exemplo de que a gente tem sempre lutar, foi-me levando. Então esses outros fatores no fim cederam. Portanto, habituei-me ao frio, habituei-me ao fato dos portugueses não estarem habituados a pessoas estrangeiras, aprendi a fazer ouvido surdo e a trabalhar. E depois o desporto é uma coisa bonita, que quando começas a brilhar, és igual aos outros, és amada por todos e aquelas pequenas diferenças que te separavam cessam, as pessoas ficam cegas daquilo que achavam que não estava bem. E eu acho que isso é evidente, que o desporto une as pessoas, une o mundo em geral. Então acho que é nessa ótica que as coisas foram acontecendo para mim. Mas acima de tudo, o trabalho estava sempre lá. Lágrimas, suor, sangue, estava sempre lá. Então acho que acabou sendo o passaporte que me foi abrindo as diferentes fases da vida e do desporto. Uau! Há aqui um empreendedor que aprendo muito com ele, que diz que é o seguinte: quando começamos uma jornada de empreendedorismo, é um caminho solitário, onde toda a gente às vezes nos chama de malucos. Os resultados nos tiram da plateia para o palco. E quando chegamos ao palco, todos dizem, eu conhecia, foi meu colega da faculdade, e até induzem a quererem ser amigos quando já estamos no palco. Mas antes de estarmos no palco, é um caminho muito dolorido, solitário e que exige muito sacrifício e foco. E o sucesso se mede pelos resultados. São esses resultados que a Clarice está aqui a partilhar, que, sendo negra, estando num país diferente, estando a viver numa sociedade desafiadora, consegue, através do trabalho e dedicação, trazer resultados que depois ficamos todos iguais. Quem atinge sucesso. Esta saída toda, qual é o impacto que ela teve na sua família? Na família? É muito interessante isso, porque eu até recentemente, desculpa fugir um bocadinho da pergunta, eu tenho um filho de 17 anos que está a jogar futebol no Académico de Coimbra, em Portugal. E doeu-me muito deixá-lo andar. Portanto, deixar que ele saísse de casa, fazer uma vida sozinho. E depois eu comecei a pensar nos meus pais. Eu saí daqui com a mesma idade. Eles nunca puseram obstáculos. E eu sei o fruto que o desporto traz. Portanto, não posso impedir ao meu filho de ir pelos medos que eu tenho. E comecei a sentir que eu tive muita sorte em ter pais que confiaram no processo, que apoiaram mesmo sem saber o que havia de acontecer lá e que estavam sempre dispostos a me ouvir, chorar muitas vezes. Eu fui aos Estados Unidos, mal falava inglês, era muito caro telefonar, escrevíamos cartas, mas quando arranjava algum dinheirinho, telefonava e eu lembro que só chorava. Eu, por exemplo, no fim do primeiro ano nos Estados Unidos, que é férias,
E os americanos, por norma, ou vêm os pais buscar, podem ter 6 horas de condução até casa, 10, 12, não importa, mas os pais estão lá. E eu tinha que voltar. Mas uma coisa que muitas pessoas não entendem é que as universidades não te dão salário. Pagam tuição, pagam propinas, desculpa, não é tuição, é propinas, pagam a casa, pagam as viagens, pagam tudo. Quando chegou essa altura eu queria vir de férias, não tinha dinheiro. Meus pais disseram, minha filha, nós não temos condições. Então eu fui investigar o que eu podia fazer, porque o nosso visto de estudante não nos permite trabalhar fora da universidade. Então foi uma lição muito grande para mim. Por quê? Eu fui trabalhar para um campo de beisebol dentro da universidade e fazia aquilo que se vê nos filmes. Subir e descer com lata de refresco, vender aqui, vender ali e depois ir limpar no fim dos jogos, tirar esse lixo todo e pôr nas latas de lixo e depois fazer esse dinheiro. Então, as pessoas que tinham me visto e aplaudido no campo de basquete, hoje me viam a fazer um trabalho tão humilde. A partir desse dia, ou multiplicou aquilo que eu era, sempre com os pés no chão. Porque nunca podes subir tão alto que não possas descer. E aquelas férias dei muito valor porque veio do meu suor com um trabalho extremamente difícil. Para quem eu fui a melhor jogadora da universidade, estava em todos os jornais, estava na televisão, mas nesse verão, e os outros consecutivos, esse era o meu trabalho para ganhar dinheiro para vir de férias. Uau! Yeah. Uma história interessante. Mas quando falava dos medos por causa do seu filho, os teus pais também tiveram medo também. Assustaram-se. Assustaram-se, mas eu acho que a coisa mais bonita foi que não manifestaram perante a mim. Disseram, filha, vai estudar. Eu acho que esse aparente relax ou aparente à vontade, portanto, primeiro não impediram que eu fosse. Segundo, não demonstraram os medos. Então, na minha ignorância de não saber o que havia lá fora, eu também fui motivada, encorajada. Às vezes, quando o feedback das pessoas é negativo ou propenso a pensar no mal, a gente carrega com isso e não relaxa para poder fazer o trabalho como deve ser. Eu acho que eles, na humildade da educação que eles tiveram, fizeram uma coisa boa, que foi não me impediram, mas também não transmitiram tudo aquilo que tinham de receio. Mas estavam sempre lá à espera para qualquer chamada, para qualquer apoio. Então isso encaminhou. Eu já ouvi pessoas aqui em Moçambique que dizem, devia falar com os meus pais, dizem que basquete não é para meninas, que vão entrar em estradas más, que fica... Então eu acho que tive muita sorte em ter pais com essa abordagem, que não houve sabotagem no processo. Foram um pilar para... Foram um grande... e continuam a ser. Isso é importante. Continua a Clarice falava do medo. Às vezes nós temos medo, toda a gente tem. A única diferença é o que é que fazemos com medo. Eu costumo-se dizer que a coragem está do outro lado do medo. Agora, medo... Vocês também têm medo, né? Toda a gente tem medo de alguma coisa. Mas agora, o que é que faz com medo? E a Clarice transformou esse medo, esse receio, do teu filho para lá, com coragem de tomar a decisão de que vai em frente. E isso deve fazer a Clarice ficar muito orgulhosa agora a ver o seu filho a crescer. Sem margem de dúvida, e mais uma vez, coragem não significa não ter medo, é fazer as coisas apesar do medo. E o medo é isso, eu acho que ele ensina-nos a ser cautos, mas se a gente trabalha para nos prepararmos para aquilo que se propõe, conseguimos superar e ir mais para frente. O problema é quando o medo persiste porque não nos preparamos. Chegamos lá, sentimos-nos quase nus, porque não sabemos o que é que nos vai vir por frente. Então, eu acho que paralelo ao medo tem que ir a preparação, porque sem esta a gente facilmente cai. E cair é normal, mas poder reerguer significa que aprendemos algo e vamos para frente. Então eu acho que este aprendizado que é importante. E o David é pai. E eu acho que a coisa mais importante de nós pais é entendermos que a janela de ensinamento aos nossos filhos é muito pequena. Muito rapidamente tornam-se adultos. Então naquele tempo que nós temos disponíveis, temos que dar o nosso máximo, porque apenas tem asas, está fora de controle. Exatamente. Está fora de controle. Então, essa dedicação não pode ser supérflua, não pode ser superficial, tem que ser um investimento humano. Portanto, tudo aquilo que eu sei e tudo aquilo que eu pesquisar para transformar neste ser humano capaz de enfrentar aquilo que vem por frente. Não dizer sim quando é não
não acarinhar quando dessa vez tem que ser uma reguada, não criar uma bola de ilusão. Porque este miúdo ou esta miúda depois não sabe enfrentar. O chefe diz alguma coisa, zanga-se, já muda de serviço. Numa escala de 10 anos tem 20 serviços diferentes. Porque não aprendeu a ouvir dizer que não. Não aprendeu a ir buscar soluções, porque virava sempre aos pais para fazerem soluções. Então, eu acho que é importante esta nossa responsabilidade de preparar este indivíduo, porque após essa janela, tchau. Esta questão de inteligência emocional que é fundamental. Nós temos que ter vontade de querer conquistar e temos que ter inteligência emocional, porque eu, como vendo cursos de inglês, para conseguir fazer uma venda ou 2 vendas, tenho que ouvir talvez 20 nãos. Yeah. E é um processo de encaixe muito grande. E a pessoa perceber que aquele não, para mim, em particular, é um cheque pré-datado, vai dar fruto lá à frente. Clarice, vamos lá voltar aqui ao basquete, claramente. Voltaremos a falar da família, porque todos nós partimos de uma família. E falava do seu filho. As minhas filhas saíram de casa muito mais cedo que o teu filho. E logo meninas, foram estudar fora e continuaram desde África do Sul, Inglaterra, Estados Unidos, até ficarem adultos. Agora estou a gerir uma netinha, por isso ando babado com a minha neta. Vamos voltar para o basquete. O que significou o basquete para ti? Como mulher, como pessoa, o que significou o basquete para ti? Bom, o basquete inicialmente significou um refúgio para uma cultura que não entendia uma pessoa diferente deles. Depois tornou-se o veículo através do qual eu me pude expressar da melhor maneira. O meu talento, os meus sonhos, os meus objetivos e, a partir desse entendimento, o trabalho por detrás disso. A disciplina, a educação, o tratar bem de mim. Eu recentemente estava a ver uma entrevista do Mohamed Ali e que perguntaram: mas qual era a sua forma de treinar mais eficaz para as competições que fazia? Ele dizia: evitar mulheres, evitar clubes noturnos, evitar festas e estar na cama sozinho todas as noites antes das 9 da noite. Isso para mim traduz-se em disciplina, não haver excessos e predisposição em sacrificar-se. Então, para mim, o basquete foi isso. E continua a ser um veículo através do qual, agora com a Fundação, eu comunico com a juventude. Eu transmito a informação que é importante para fazer face aos desafios sociais desta sociedade. Portanto, o basquete é um importante pilar. O desporto, na verdade, acaba sendo. Mas, para mim, ele acabou sendo um passaporte que me deu entradas a lugares do mundo e a culturas do mundo e a fazer um networking com pessoas que eu, de outra maneira, não teria chegado lá. Então, é um marco muito importante para mim. Continua a ser nas conversas que eu tenho com a NBA, com a NBA Cares, tanto no mundo fora, porque é um branding extremamente importante. Mas, acima de tudo, para mim, é um veículo de comunicação e quando se trabalha, se entende também o lado business dele, ele abre mais portas ainda, neste trabalho que eu continuo a fazer fora do desporto como atleta. Exatamente. Falou aqui de uma questão muito interessante de disciplina, de treino, do sono. Eu estava a ler um livro semana passada de um nadador brasileiro que dizia que ele treinava 16 horas por dia. E perguntavam: mas como 16 horas? Acorda que dormia? Diz que não, dormir faz parte do treino. Porque não dormir em condições de ter um bom sono afeta a performance da pessoa. Mas, obviamente, a Clarice é uma pessoa admirada aqui. Eu, pelo menos, sou fã. Admiro bastante a Clarice pela sua trajetória, pelas suas conquistas e tenho acompanhado esse trabalho, querer mexer com a juventude. Mas durante o seu percurso de basquete, obviamente, houve momentos difíceis, desafiadores. Houve momentos desafiadores. E esses momentos, talvez, a Clarice usou como momentos de aprendizagem. Que às vezes, quando somos desafiados, aprendemos alguma coisa. Poderá partilhar algum desses momentos? Há desportistas que têm momentos ou de discriminação, ou de pôr no banco num jogo importante, ou sair num jogo que é final, dizer que fica, o treinador decide e cria frustração, ou ficar lesionada numa final que queria jogar. Poderá partilhar um ou dois momentos que acha que foram marcantes na sua vida?
Bom, o mais marcante, ou se calhar mais marcante porque nessa altura era jovem, eu quando saí de Moçambique, numa situação muito polêmica, uma luta entre dois clubes, que na altura era Machacane, liderado pelo Aníbal Manav, que achava que que o clube em Portugal deveria fazer alguns pagamentos ao Machacane como comissão por ter treinado lá. Mas o que gerou foi uma humilhação muito grande pública nos jornais, em que atacavam os meus pais porque não faziam uma decisão correta. Mas pronto, esse incidente, embora extremamente negativo, foi um dos maiores aprendizados no sentido de que quanto mais o meu talento pôs-me numa plataforma alta, mais críticas vinham e mais se exigiu de mim que eu soubesse lidar com essa pressão. Então, na altura, como jovem, 17 anos, muita dor e muita falta de entendimento do porquê esse tipo de atitude, mas pode ter sido uma das melhores coisas, porque nós lutamos muito para o sucesso. Com o sucesso vem a atenção da luz, da mídia, das televisões. Mas quando nós nos preparamos humildemente e dormimos pouco e dedicamos-nos, esquecemos-nos que as pessoas não toleram erros. E o primeiro erro criticam. Mas quando tu sabes que deste o teu máximo, dói. Porque tu sabes que deste o teu máximo, caíste um bocadinho abaixo do ideal, mas deste o máximo. Então, esse aprendizado de saber lidar com essas críticas e reerguer-se de maneira que te dá a possibilidade de continuar o teu trajeto é extremamente importante. Há 3 R's que eu uso muito, que é resistir, reajustar e reinventar-se. Porque o percurso de vida eu olho como escalar uma montanha Everest, em que, por exemplo, a cada passo que tu dás, tens de adaptar o oxigênio, porque a altitude muda. Vai diminuindo. E sim, então é esse adaptar que a vida tem, esses desafios, que acontece uma coisa, analisa-se, a pessoa separa-se do problema. O problema existe, mas não carregamos com ele nas costas. Ele está ali, identificamos e vemos como continuar à frente. É a mesma coisa como subir a montanha Everest. Não podes empurrar, tens que encontrar modalidades de ir para frente. Então, esse foi um desafio. E depois existiram outros que têm a ver com a cor da pele, viver em cidades pequeninas que não estão habituadas a negros. Mas eu aprendi que muitas das vezes a maldade das pessoas, ou seja, a atitude das pessoas é baseada na ignorância, não na maldade. Portanto, eu escolho não condicionar a disposição do meu dia baseado num comentário negativo. Quase que digo àquela pessoa na minha mente: oh, coitadinha de ti, não aprendeste ainda a beleza do mundo, a beleza da união, das diferenças. Então, é como se me fizesse ouvidos surdos. Porque aquele comentário não me faz nada. E não só. A importância do comentário depende do quanto eu dou importância a esse comentário. Se a pessoa me dá um palavrão, eu vou ficar muito ofendida porque eu associo aquilo. Mas se eu diminuir isso e ver como uma ignorância daquela pessoa, eu continuo para frente. Então, há mecanismos de silenciar o mundo externo que, sobretudo, distrai o nosso percurso de vida. Para mim, essa é o maior aprendizado. Porque no anonimato, se calhar a gente erra e ninguém vê, só nós sabemos, mas quando o sucesso vem e as coisas bonitas vêm, as críticas também multiplicam-se. Há mais pessoas. Isso. Então, essa armadura de tartaruga que a gente põe e fecha-se é importante. Caso contrário, estamos sempre a cair. Então, acho que esse, se calhar, é o maior aprendizado. Temos que estar à altura dos desafios que nos acontecem. Yeah. E as conquistas no desporto, as grandes conquistas que marcaram, que o UAU celebrou com toda a euforia. Esta foi a maior conquista. Terá algumas conquistas que marcaram? Sim. Mas se calhar eu sou um bocadinho antiga, porque as minhas conquistas vejo-as não só as desportivas. A maior conquista, por exemplo, quando cheguei aos Estados Unidos, foi a habilidade de falar inglês.
Portanto, a primeira semana que fui lá, não falava nada, não me podiam inscrever na escola e elas mesmas, as treinadoras, estavam sob pressão porque a beleza da bolsa de estudo é se a atleta não corresponder desportivamente, não perde a bolsa, mas se não corresponder academicamente... Então as treinadoras que apreciavam o meu talento estavam muito investidas em que eu aprendesse rápido. Então, no fim do meu empenho desportivo e escolar, ser uma das melhores estudantes e melhores jogadoras da universidade, para mim, foi uma das maiores conquistas. Fui a melhor do país, em escola, em desporto, e isso é um sabor como nenhum outro. E depois, para uma moçambicana, ter a opção de ser selecionada para jogar entre as melhores do mundo na WNBA, isso também é um prémio muito grande, porque a gente vem da nossa pequeneza, da nossa simplicidade, e é mais uma evidência que quando a gente põe um trabalho árduo, independentemente da nossa origem, a gente pode estar entre os melhores. Muitas vezes, alguns queridos amigos moçambicanos pensam que só com contactos e influências e não sei o que a gente chega lá. A gente até pode chegar lá, mas não permanece muito tempo, porque não fomos lá com propriedade de conhecimento, fomos empurrados para lá. Agora, este percurso dolorido, de lágrimas, de muita dor, que nos leva a esse extremo, é muito mais saboroso. Então, as conquistas foram formar-me, porque na altura em Moçambique só se conhecia a Universidade Eduardo Mondlane, era muito difícil de entrar, portanto ter uma formação em justiça criminal foi uma conquista muito grande. Entrar na WNBA também foi outra, e seguir, ter a opção de jogar pela Europa. Joguei muitos anos pela Europa como uma das melhores jogadoras, e isso sabe bem. Pois, representar a seleção, apesar dos desafios que nós temos, econômicos, de organização, de management, a possibilidade de nós, jogadoras, pormos isso ao lado e pormos no campo de basquete o nosso talento e suor e mesmo assim chegar a altos níveis é muito bom. E uma só pensa, se a organização fosse boa, a gente até ia mais claro. Ia muito mais longe. Yeah. Mas Clarice esteve em Portugal, esteve nos Estados Unidos, esteve na Europa. Há alguma partilha que pode ter em termos de relações dessas duas culturas, desses dois modelos, que acha que na sua formação como pessoa foram aquilo que encaixou e aprendeu e tirou algumas relações nela? As relações que eu tenho no geral é que pelo menos para mim são pilares. Há 3 coisas que são importantes, que é a disciplina, a pesquisa e o trabalho árduo. Quando digo disciplina é ter a habilidade de comportar-se e trabalhar em obediência a regras e sacrifícios e princípios. Portanto, essa habilidade de dizer, eu hoje não tenho vontade de treinar, eu hoje não tenho, mas eu vou. Eu hoje não tenho vontade, mas porque estamos concentrados no objetivo. Portanto, essa disciplina é extremamente importante. Quando falo de pesquisa, eu sou Clarice, eu gostava de chegar ao ponto Z, o que eu preciso? Vou buscar essa informação, uso mecanismos de avaliar onde é que eu estou nesse trajeto para lá e adiciono mentores. Quem é que fez bem? Como é que essa pessoa fez bem? Essa pessoa estaria disponível a ensinar-me algo desse trajeto? E, tanto, eu aqui já me muni de alguns instrumentos de trabalho. E depois a ação que é exercer esse processo para chegar lá. Então, estes são os meus 3 pilares dos quais que aprendi lá fora, que sem isto, quando vem um vento, a gente voa para um dos lados. A gente abana. Mas estou a colocar em termos de contextos culturais. Essa questão coloca agora dessas 3 variáveis. Elas são similares quer na Europa, quer nos Estados Unidos? Ou há alguma diferença do approach de escola? Na Europa aprendi mais isto, nos Estados Unidos, diferentemente aprendi aquilo. Ou é uma base para os 2 continentes? Bom, é uma base que funciona para os 2 continentes, mas como iniciativa própria. Mas como mentalidade das culturas é muito diferente. A cultura europeia, que mais precisamente Portugal e Itália, onde eu joguei mais, não
não facilitam o processo. Ou seja, vou dar um outro exemplo. O Michael Jordan, ou mesmo se o Cristiano Ronaldo jogasse nos Estados Unidos, quando identificam um talento, fazem com que toda a equipa se prepare para encaixar aquele talento, e este talento fica o líder, digamos assim. Na Europa, tu produzes resultados, vai fazendo. Hoje vem um outro, vai fazendo. Não há uma exponenciação daquele talento para que traga resultado. Nós vimos agora o documentário do Michael Jordan, em que a equipa sabia que tem que jogar para o Michael Jordan, porque trazia resultados e era o talento. Havia outros, sim, mas o Michael Jordan era Michael Jordan. Então, a cultura americana é muito mais rápida a identificar um talento, a associar a eles os sponsorships, a preparar a estrada deste, a escolher treinadores para darem continuidade a este talento, de modo a maximizar o talento deste. A Europa é diferente. Estás sozinho a todos os momentos de tua formação. Quando chegas lá, depois já tens um agente que te encaminha. Mas muitas das caminhadas dos passos são muito solitários, muito difíceis economicamente, o apoio quase que não existe, até provar. Então, aliás, até recentemente o Michael Jordan explicou este fenómeno, que diz que a geração dele, tu tinhas que provar o que tu és e depois tinhas os frutos com os brandings, com as sapatilhas, com os grandes contratos. A geração recente, que sobretudo na América, é que apenas identificam o teu talento, já te dão os milhões e vão te ajudando a chegar lá. Portanto, esta é a cultura americana. Na Europa vejo completamente diferente. Estás isolado e está a ti... mais um. É mais um. Mas faz-te o calo necessário para lutar. Se a pessoa tem fome daquele objetivo, a pessoa não desiste. Enquanto que na América, se eu tenho 17 anos, eu já tenho um multimilionário contrato, e mesmo que eu desista após 2 anos, eu já sou milionário. Portanto, é um exemplo concreto de um jogador que assina na NBA. Um jogador que assina na NBA já é milionário no primeiro ano. Depois pode deixar. Enquanto que no desporto europeu, pode desistir. Vamos colocar no seguinte: ao estar nos Estados Unidos ou na Europa, posso chamar assim, nos grandes palcos mundiais, quais são as pessoas, para a Clarice, que foram a inspiração, ou as pessoas que dizem vou seguir o padrão de algumas pessoas que poderá partilhar? Nos Estados Unidos. Como referência, porque às vezes nós temos que ter a capacidade de ver algum padrão de alguém e dizer que este é o caminho que eu gostava de aprender e seguir. Bom, eu acho que o mais alto dos mais altos é o Michael Jordan, cuja ética de trabalho se calhar só é comparável ao do Kobe Bryant, que é uma atenção muito detalhada à saúde do corpo, à saúde mental e à saúde da imagem própria. Estes são exemplos muito grandes, porque há pessoas de extremo talento, mas que não sabem, não são eloquentes a falar, não sabem o impacto que a própria imagem tem em sabotar a própria performance. Eu acho que eles são um dos maiores exemplos do que se pode atingir. E depois existe também a própria Lourdes Mutola, que saiu do nada, jogava futebol, pouco comunicativa, e que chega lá e que dá o máximo e conquista aquilo que ela conquistou, e que eu continuo a pensar que o país podia pô-la num pedestal mais alto, porque mais que ela quase ninguém fez. Mas estes são os meus grandes exemplos de comportamentos que não só multiplicam aquilo que já é o meu talento, mas que fazem a componente externa para que a gente possa caminhar e entrar no mundo do business, porque somos um pacote interessante. Exatamente. Usou uma palavra, Clarice, quando fala eu fico aqui a fervilhar, a tentar o que eu vou perguntar mais, porque usou palavras que me tocam por mim. Ter fome. Desculpe, quando eu aponto não é uma questão de desrespeito, mas estou aqui a ter fome.
Na área do empreendedorismo, na área de vendas, em todas as áreas, a palavra fome é fundamental. A fome no sentido de ter aquela vontade de querer conquistar algo, ter aquela força de que eu vou fazer. Essa fome é fundamental. E falou da questão da coragem e da competência na sua preparação, com a disciplina. Esta toda trajetória desportiva, com estes condimentos todos, leva a voltar para Moçambique, a começar novas jornadas. Poderá também partilhar aqui conosco essa nova jornada. Acompanhei a fundação da Clarice, que está aqui a querer mexer nos jovens e continua-se a formar-se, acaba de voltar agora de uma formação. Tudo isto é fome de quê? O que é a Clarice quer atingir? Quais são os novos objetivos? E daquilo que traz do desporto, o que é que quer agregar na sociedade com estas novas funções que a Clarice está a ter? Fala-nos um pouco da Fundação e dos projetos que a Clarice está a fazer. Bom, a Fundação começa como uma extensão daquilo que eu conquistei e aquilo que eu posso passar à juventude. Ou seja, eu gosto muito de conversar e dar palestras, e muitas das vezes, quando fazia essas palestras, no fim da palestra, vinham alguns jovens e diziam: Mala Clarice, diz lá quem foi o tio que lhe deu essa possibilidade, com quem foi falar, porque pensam que é curandeirismo, quem é que lhe ajudou para chegar lá. Tanto a mim, como eu também saí do nada, criava-me dor pensar que estes meninos não vão tentar porque pensam que só com certos medicamentos é que vão lá para frente. Então, mas isso não tem nada a ver com a nossa cultura, o contexto da falta de mérito na conquista das coisas e da nossa sociedade, que às vezes ajuda. Se eu não tiver contacto, não tiver lobby, não tenho sucesso na vida, não posso, então eu tenho que me juntar. Ou até contexto daquilo que são organizações políticas que nos induzem. Será que isso não é um fator inibidor para exponencializar o empreendedorismo interno que está no jovem? Não há margem de dúvidas, faz parte da nossa cultura, e por isso mesmo eu acho que pessoas como o Daniel, David e outras pessoas de sucesso têm alguma obrigatoriedade de continuar a partilhar como chegaram ao sucesso. Porque a falta de exemplos nessa sociedade é o que mantém os jovens numa nuvem de pouca procura, de pouca crença neles mesmos e pouca busca, porque os exemplos de sucesso que muitas das vezes eles buscam estão nas Américas, que muitas das vezes pensam que nasceram ricos, que nasceram já com condições, não entendem que também na América, em Portugal ou outros sítios, há pobreza. Então, eu acho que é importante também, na nossa sociedade, continuarmos a elevar os nossos exemplos de sucesso e convidar esses exemplos de sucesso a partilharem o seu percurso, para que eles possam identificar lugares onde estas pessoas passaram e passaram pelas mesmas coisas e como ir buscar esses seus sonhos. Será que é uma provocação? Voltando para a palavra sucesso, que ela, às vezes aqui, eu tenho acompanhado muitas pessoas usam sucesso como estar no Instagram ou no Facebook, ou estar com alto caro, ou estar... Será que também esta questão do sucesso, que nós possamos interpretar que é baseado em resultados, sustentável, não estará a ser distorcido por esta juventude que está usando o sucesso de uma forma distorcida? Tem que ter a melhor camisa, a melhor caneta. Não há margem de dúvidas. Não há margem de dúvidas que a nossa definição de sucesso, de imagem, é extremamente distorcida, e é por isso que continuamente os jovens buscam situações extremas para se evidenciar, para mostrar o que têm, o que podem fazer, mas é menos a base de know-how e mais a base de imagens e bens materiais. E isso não é sustentável, porque a dada altura, se não produzes, tens que ir buscar ou pedir emprestado ou roubar. Então são mecanismos pouco sustentáveis. E não sou muito fã, porque obviamente não é uma coisa, é passageiro. O mínimo vento, mais uma vez, a pessoa voa.
Yeah. Mas voltando a outra pergunta que dizia sobre a fundação foi uma plataforma que eu encontrei para oficializar, a criar oportunidades de informar e educar a juventude, porque há escolhas e decisões que os jovens fazem que são muito que se evitam, porque acho que existe a tendência em encaixar-se numa gaveta que diz fulano não me ajuda, meu pai não consegue, minha mãe não tem, o governo não faz, mas o que eu estou a fazer? Então a minha filosofia nasce disso, o que eu posso fazer para contribuir para o meu próprio sucesso. Primeiro tenho que me educar, tenho que arranjar mentores, tenho que ver as oportunidades. O número de horas que os jovens passam na internet, mas não buscam coisas construtivas ao próprio futuro, é muito triste. Eu fui fazer um mestrado agora nos Estados Unidos, fui muito criticada nas social media porque eu tive uma bolsa de estudo, mas a bolsa não foi oferta. Eu tive que me candidatar 2 vezes, uma delas não passei, fui a segunda, e eu falo muito bem inglês. Então, isto é um processo de eu ir buscar as oportunidades que estão aqui. Os jovens têm que fazer isso. Mas, uma vez, voltando à Fundação, a Fundação é uma plataforma para os jovens, para tentar criar oportunidades para que eles vão para a frente e, sobretudo, entendam o que eles têm de talento e trabalhem para maximizar esse talento. Uma das coisas mais difíceis da Fundação, para mim, que fui atleta e que aprendi a semear para poder colher, é pedir dinheiro. As fundações neste país ou nestas sociedades africanas não podem viver de responsabilidades sociais. O líder dessa organização tem que ter a arte de negociar e tratar a própria organização como um business. E o business, portanto, a gente começa uma fundação pela paixão de poder ajudar. Mas a forma de sustentar esta fundação não é com a paixão, é com o modelo de business. E tem que ser um modelo de business aplicável à nossa realidade e que dê sustento às pessoas que se pretendem ajudar e também a quem lidera, porque ninguém vai sem gás. Mas, para mim, a fase de aprendizado de Clarice, não jogadora, mas Clarice nesse novo mundo, é poder pedir e não me sentir mal porque as pessoas pensam que eu estou a pedir para mim. Pedir é extremamente difícil. Mas então, quando fala de pedir, fala de apresentar um projeto que agrega valor e que tenha impacto e que gera sustentabilidade. Não é um pedido também assim oco. É um pedido baseado num projeto, numa ideia que faço para um projeto, sim, em que coloca quem pede algo que agregue valor a quem vai apoiar e perceber que não está a dar esmola. Está a investir em algo muito concreto. O que é esse pedido, mas não deixa de ser um pedido que quando alguém está habituado a dizer, ok, eu vou alcançar aquele objetivo e o que eu preciso é treinar X horas, fazer este trabalho, mas sem pedir ajudas externas, é difícil agora quando tu dependes do que os outros podem dar. A apresentação de um projeto sustentável, consistente, faz parte do pacote. E agora também faz parte a arte de saber negociar, de saber vender, que estávamos aqui a falar. Parece muito fácil, mas é preciso saber exatamente como aganchar as pessoas para terem interesse naquilo que a pessoa está a vender e não só no fato de ter sido atleta ou de ser um grande líder, o que quer que seja. Então, a aprendizagem é contínua na vida e é bonito quando a gente sabe abraçar isso e não vê como desafio, não desanima porque está difícil. Mas a gente diz, ok, agora é a arte de negociar, vamos embora. Onde é que eu preciso de ir para aprender? Ok, volto à escola? Vou à escola. Quem é que sabe? É o Daniel, é o Moisés, é o João, é a Ana. Eu vou lá conversar com eles. Se eles estiverem dispostos, vão me dizer como é que eles fizeram. Então, uma mentoria para... E tem mentores na sua fundação? Não, a fundação não tem mentores. A não, Clarice... mentores. Se tem mentores para a liderança da sua fundação que ajudam a Clarice a liderar de uma... Sim, outros nem sabem que são. Então a Clarice tem uma estratégia
de buscar a mentoria no silêncio para que as pessoas não se apercebam que está a aprender. Exatamente. Faz perguntas certas, tem respostas corretas. Sim, e quando a pessoa não faz tempo, para mim, eu insisto, marco um encontro, vou lá ter até conseguir. Não tenho. Persistente. Sou muito persistente. Sou muito persistente. Tem e que ser. Acredita nesse propósito da sua fundação? Acha que tem terra fértil para que ela possa, a árvore da fundação, crescer, ser uma árvore frondosa e dê frutos? Sim, eu acredito na importância do trabalho que fazemos. Eu acredito na possibilidade da fundação ser sustentável para prover esses trabalhos. E acredito na importância de educar outras pessoas para darem continuidade a esse trabalho. Porque eu não gostava que, se eu amanhã fosse atropelada, a fundação cessasse de existir. Então, no processo em que eu aprendo e implemento, também estou a ensinar outras pessoas a darem continuidade. Porque a Clarice é só uma pessoa visível para buscar esses jovens. Mas os jovens, sem a Clarice, continuam a ter essas necessidades. Então, é esse trabalho que tem que se fazer para que as pessoas aprendam a dar o que se pretende aos jovens para que vão para a frente. Então, é um trabalho complexo, mas extremamente importante. Só para as pessoas que nos acompanham perceber o trabalho da Fundação, que talvez possam se interessar por esta via também, dar algum contributo para a Fundação. Se fosse resumir de uma forma concreta, qual é a razão de ser da Fundação? Criar oportunidades educacionais aos jovens para que possam maximizar o seu próprio potencial. Em que pressuposto? Essas oportunidades são criadas através de congregar os jovens para um sítio específico ou apenas interagindo de uma forma ampla com os jovens? Ok. Os primeiros 7 anos nós fizemos trabalho de consciencialização do que é casamento prematuro e o impacto que tem sobre ti, o que é o HIV, como é que podes impedir e tratar-te. Neste momento estamos a criar oportunidades para angariar fundos para criar uma academia em que temos provider atributos de liderança. E chama-se Job Skill Trainings. É dar um chapéu a meninas que engravidam, abandonam a escola para que tenham habilidades técnicas para fazerem algum trabalho, visto terem abandonado a escola. Então, estamos a criar essas oportunidades para os jovens poderem não ficarem estagnados e irem para frente. É um desafio muito grande, mas vamos lá chegar. Não, chega-se lá. Sim, sem dúvida. Basta ter essa trajetória. Clarice, voltemos um bocadinho para a família. Nós, ou qualquer pessoa, quando começa uma jornada de vida, os que estão perto são fundamentais. Qual é aquilo que poderíamos dizer o papel dos pais, ou o que aprendeu deles que acha que faz com que a Clarice seja esta mulher que é hoje? Eu diria humildade, porque é o que eles são e é o que eles incutiram em nós, mas quanto mais vou para frente, noto que não é o dinheiro ou os fundos que se dá à Fundação ou à Clarice que transformam o trabalho numa maneira progressiva e construtiva. É os relacionamentos. Portanto, o relacionamento, o networking, é mais um bilhete de visita mais válido que o cartão. Porque se eu pedir dinheiro ao Daniel David e o Daniel entender a minha causa hoje, pode me dar, por exemplo, 100 mil meticais e eu invisto. Mas se eu não tiver trabalhado numa relação com o David, que é contínua, que é de um update, que é de relatório de como é que as coisas estão a andar, essa relação cessa. E não podemos dar depois continuidade para outros trabalhos nos anos seguintes. Então, eu acho que a vontade deles, na humildade deles, relaciona-se com todo tipo de pessoas. E estamos a falar na igreja, no serviço, agora com os novos géneros, não é? Então, isso pode criar atritos, não é? Nós sabemos de famílias que deixam de se falar porque entrou uma nova pessoa na família e já há guerra. Eles navegam em todos os meios. E acho que de alguma maneira incutiram em nós que, independentemente do objetivo que temos e do modo que os outros pessoas são,
nós temos que encontrar um modo diplomático de ir para frente em harmonia. Acho que é o maior valor que incutiram. Então, os teus pais incutem a questão de que todos juntos somos mais fortes do que isoladamente. Sem dúvida. E eles constroem as pontes. Sabemos que nas famílias tem irmãos, não só gêmeos, mencionou só gêmeos, mas também entre irmãos também. Pode haver sem margem então, de dúvida. Eles são aqueles que podemos chamar a cola ou o cimento isso que mesmo. Junta os pilares, que junta tudo isso. Sem dúvida. E pensa que isso entrou na Clarice, esses valores, esses princípios? Entrou e de uma maneira muito que eu não estava consciente. Portanto, eles não impuseram de maneira militar ou regimental, mas eles implementaram de uma maneira que é como eles são, e isso manifestou-se porque é o exemplo que eu vinha vendo neles e que agora uso de maneira estratégica. Portanto, não só sei da importância de tal valor, como também uso de maneira estratégica para negociar a minha caminhada de vida neste mundo em que estamos. Uau. Propositado. Uau. Yeah. Isso é importante. É importante. Isso é importante. É importante. Eu estava aqui a pensar, estamos a falar de valores de união, de trabalhar em conjunto, esses valores que os teus pais incutiram, a sua trajetória que já falamos, encurtamos, porque não há tempo para tudo, encurtamos muita coisa. A minha cábula nem vai funcionar para muitas coisas. Significa que a conversa está boa. Para mim está muito boa. Está muito boa. A única coisa que eu gostava de entender, que assim passou, antes de passar para outro ponto, é que foi aos Estados Unidos, jogou basquete, formou-se em justiça criminal. O que isso tem a ver com a tua vida agora? Ok. É daquelas coisas que... Olha, eu formei-me em justiça criminal, bacharelato, mas quando estava a acabar este curso, começou a liga profissional. Então eu nunca cheguei a exercer. Quando parei de jogar aos 40 anos, que vivi em Itália, quis saber o que eu precisava de fazer para poder fazer uso desse curso. E a Itália tinha que fazer uma série de anos para que fosse reconhecível, e não só seria após esse ano, seria uma advogada que trabalharia para alguém por muitos anos, e não me interessei por esse modelo de trabalho. Então, como já tinha paixão por criar uma fundação, começo a fundação. Então é por isso que nunca exerci. E agora o mestrado que fiz é muito mais direcionado. Eu às vezes tenho alguma dificuldade em traduzir. Mas falar em inglês. Tá bem. Para então, se obrigar as pessoas que nos assistem, que não percebem, para se matricularem na WhatsApp. Assim. Então eu fiz um mestrado chama-se Global Management of Non-Profit Organizations. Então é gestão para empresas para organizações sem fins lucrativos. Exatamente. Então já foi muito mais direcionado em base nos anos de implementação da fundação, sem os conhecimentos que eu deveria ter tido, mas que não tive porque era jogadora, e que agora fui sustentar mais os pilares. Portanto, já com muito mais informação. Mesmo com o sucesso que já atingiu, posso chamar, com o tapete vermelho que se estende a Clarice, agora continua a estudar, a buscar conhecimento. Onde é que quer chegar? Eu acho que o David também tem esta espécie de DNA, que é a predisposição em desafiarmos-nos e a predisposição em buscar aquilo que sabemos que não temos, de modo a estarmos melhor preparados para o novo objetivo. É muito fácil, não é muito fácil chegar ao sucesso, mas é muito fácil começar a estrada, eventualmente chegar ao sucesso e não saber manter-se lá, ou não saber usufruir da melhor maneira, porque estamos com medo de cair, estamos com medo de que entre água no barco. Então esta predisposição de dizer, ok, eu fiz isto, tenho possibilidades de melhorar pessoas nesta área, o que eu vou precisar, para além de que eu trago na mala de experiências, para poder dar aquela área que é um gap na nossa sociedade. Então vamos em busca. Hoje em dia, sem a pesquisa, não vamos a lado nenhum, porque ficamos confinados num mundo que é nossa visão. Não sabemos quem já fez, quem fez bem,
quem fez mal, por que fez mal e quais são os novos modos de andar e criar algo que seja sustentável. Eu acho que, por exemplo, que uma das coisas menos propícias que um indivíduo na sociedade africana deveria fazer era criar uma oportunidade para um jovem e passado 6 meses, 1 ano, já não existir. Portanto, levantou esperança, demonstrou uma possibilidade e depois caiu. Portanto, é iludir o jovem. Então, é importante, antes de nós... Cria-se frustrações. Exato. De falta de acreditar em si, porque pensa que não vou valer nada, não vou conseguir nada. Isso. Então, eu acho que o dever está em quem quer criar essa oportunidade, mas também quem recebe, de modo que haja ali um produto sustentável. Então, esta coisa de ter sucesso ou de querer sucesso, há muita preparação por detrás, há muita disciplina por detrás, há muitas horas sem dormir e muitas horas por se preocupar, mas que vale a pena. É passar o conhecimento. Nós, mais dia, menos dia, nos vamos embora deste mundo para qualquer que seja a outra fase e é fundamental deixar o nosso know-how. Senão o legado é vazio. Porque mais ninguém é capaz de implementar com probabilidade de sucesso porque aquela pessoa já fez daquela maneira. Então, eu dou valor a isso. A dor da nossa trajetória na luta de conquista é mais prazerosa quando chega à meta do que o desistir depois de ter a dor de remorso. A pessoa começa a dizer, se tivesse feito. A Clarice é uma pessoa de disciplina. Vejo aqui com aspecto físico forte, mais que esses jovens, está a ver? Que não. Será que continua a manter a disciplina de se treinar? O que é que faz para se sentir com força? O que é que trata da sua mente, do seu corpo, do seu espírito, da sua alma? O que é que tem feito? Bom, eu, na verdade, se desse a oportunidade a um jovem para me definir, havia a dizer que sou muito antiquada. Por quê? Eu vou para cá mais 9, acordo às 4, começo a fazer musculação, exercícios com elásticos e não sei o quê, na minha casa mesmo, não no ginásio, por 1 hora. Quando o sol começa a espreitar, vou correr por 1 hora e depois começa o meu dia de trabalho. Ganho muita energia através disso. Ficou uma espécie de doença. Quando não faço, estou mal disposta, com energia negativa. Então, ficou no DNA. É todos os dias, sem exceção. 1 hora de correr, 45 minutos, 1 hora de outros exercícios. E toma a vida. Agora vai começar o calor, vou me juntar em alguma piscina, alterno, porque também o corpo cansa-se de correr no duro, no chão duro, e vou alternando. Mas são coisas que faço. Cuida do seu corpo. Cuido. E isso afeta o seu espírito. Sem margem de dúvida. Isso é muito bom. Sem margem de dúvida. Bom que aprendam vocês, está bem? Parem só de filmar, também correr de manhã. Olha... Mas deixa ela dizer uma coisa só. Porque algumas pessoas perguntam. Eu acho que gostava de deixar uma mensagem a outras pessoas que acham que gostavam de tratar melhor o corpo. É importante identificar algo que nós gostamos de fazer e fazê-lo num horário que seja compatível com o nosso estado, com a nossa maneira de ser. Quando nos impomos a fazer coisas, por exemplo, vamos lá supor que a Ana, a partir da manhã, quer fazer o mesmo que eu faço. Não está habituada, não vai durar 1 mês. Então, acho que é importante identificar o tipo de exercício que gostam de fazer e serem disciplinados e consistentes. Porque, caso contrário, estamos a imitar alguém cujas qualidades são completamente diferentes das nossas e acabamos encontrando um muro e desistimos. Portanto, acho que é importante conhecermos o nosso corpo e o nosso modo de estar na vida, de modo a que possamos fazer um rumo mais longínquo. Então, a questão do autoconhecimento é fundamental. Extremamente. Conhecimento de como é que se comporta o meu corpo, como é que se comporta a minha mente, para não andar a copiar, mas se encaixar claramente na dinâmica. Sim, sem dúvida. Isso aplica não só no exercício, mas também como no trabalho, não é? O nosso sucesso depende de nós nos conhecermos, sabemos os nossos limites, sabemos quem nos rodeia e como é que podemos equacionar isso de modo a ir para frente. Às vezes queremos muito uma coisa
que não tem nem a ver com o que eu conheço, nem com as nossas qualidades. E continuamos a insistir sem ver que aquilo não é aquilo que nós somos. O conhecermos-nos não só como um trabalhador sem um estatuto muito alto, mas também como líderes, é importante. Será que não continuamos porque às vezes acompanhamos pessoas ou palestras que não desista, luta. Quer dizer, a pessoa vê uma parede, bate contra a parede e diz, não desista, luta, força, grita que vai vencer. Saber está batendo na parede. Existe muito disso. Já vi alguns treinos que eu digo, eixe. Acontece, temos que se reconhecer. Entender. Sim. Clarice sente-se realizada. Tudo isso que contou, que partilhou conosco, o que está a fazer, de querer apoiar e ajudar a vida de muita gente. Posso interpretar que está peixe dentro da água, ou está realizada naquilo que está fazendo. É uma pessoa realizada. Ok, então, eu gostava de separar em gavetinhas diferentes. Como mãe, realizada. Porque os valores que hoje vejo os meus filhos a fazerem ou a implementarem é extremamente importante. Acordar cedo, ir treinar, ir à escola. Coisas mínimas, mas que eu digo, ok, se eu me for embora hoje, eles vão continuar essa estrada porque alguma coisa beberam de mim. Profissionalmente, não me sinto nem realizada, nem perdida. Sinto que estou a fazer um percurso que continua a ter impacto, apesar da pequeneza desse percurso, e que quanto mais implemento, mais aprendo para poder entregar à juventude para que ela faça uso disso. Então, o que eu posso dizer é que sinto-me bem, mas sempre disposta a aprender mais para poder dar com consistência. É onde eu estou. Acho que realizada é um termo muito grande, muito pesado e que me pode limitar naquilo que eu ainda posso ter para dar. Então, eu estou sempre no... Eu estou a relativizar-se por uma simples razão. Tudo que... Todas as pessoas fazem por relativizar as questões. Se vou ter com a minha avó que olha para mim, por chegar lá de carro, diz que este aqui já está realizado. Mas não sabe as dores, os desejos e a ambição. E nós todos que aplaudimos a Clarice, jogou basquete, agora está bem. E agora que se esconde em Marraquém, é porque ela está realizada, está no momento zen. Por isso que faço essa pergunta, para que os macacos lá em casa avaliem. Não, ela está no momento zen. Às vezes há aquela tentação de ilusão, de muita gente que quer ficar rica, quer ganhar dinheiro, porque vai estar na praia. Aquelas imagens que aparecem de cadeiras na praia sentada, olhar para o mar. O que não é verdade, é uma utopia. Ninguém fica rico, vai sentar na praia. É apenas uma utopia. E essa pergunta é propositada quando digo está realizada. Está no Marraquém, na praia, ver os crocodilos a passarem? Não, o que posso dizer é que para as oportunidades que eu tive e para o conhecimento académico que eu tive a oportunidade de usufruir, ainda não acredito que ainda não expus todo o meu conhecimento de modo a multiplicar o número de recipientes desse conhecimento de uma forma sustentável. Entanto, sinto-me pessoal, em termos de pessoa realizada, em termos profissionais com muito ainda por dar, mas que estou nesse processo porque vou adquirindo muito conhecimento e acho que ainda tenho muito por dar. É uma pessoa espiritual. Sou uma pessoa... Essa palavra é forte. Sou uma pessoa que acredita muito em Deus. Sou uma pessoa que acredita em criar espaços em que as pessoas não interferem para que eu esteja equilibrada emocionalmente. E sou uma pessoa que acredita no trabalho árduo. Então, é uma combinação de coisas. O que eu quero dizer é que não espero que Deus faça. Tenho muita fé. Mas se for para dar sangue, suor e lágrimas para um objetivo, não pense duas vezes. Deus não abre a porta. Tu é que vais lá e abre. Não espera que Ele vá abrir a porta. Ele te ajuda.
Então, se for a olhar para os dois, falou muito. Eu sinto a força das palavras quando falou dos pais e agora senti uma força especial quando falou dos filhos. Que grande ensinamento gostaria que eu, no dia que nós estiver aqui, tenho a certeza absoluta que fui uma mãe. Com orgulho, quando lá de cima olhar para os teus filhos e dizer, essas são da Clarice Machanguana. É uma pergunta extremamente difícil. Há muita coisa que eu gostava que eles fizessem, mas tratar o outro, o ser humano, com carinho, com respeito, com amor, se for esse o degrau de relacionamento, é a coisa que... Porque ao tratar os outros bem, recebe-se a mesma coisa. Então, eu acho que essa é a ponte de caminhada que mais espero que eles tenham bebido, que não existem títulos, não existem roupas, não existem estatutos que fazem a pessoa importante. É coração para coração, é tratar as pessoas com respeito. Isso para mim é fundamental. Então, se for essa a atitude deles, não vão sofrer. Sabe que eu tenho repetido em todas as conversas com as pessoas que vêm para aqui que nós só somos o que somos porque as outras pessoas existem. E essa é a essência da vida. E só recebe quem sabe dar. Quem não dá nunca vai receber. É muito sem dúvida. Sem dúvida. Estamos a chegar ao fim, um fim forçado com o tempo, a olhar esses moços toda hora, olharem ali para... Gostava de perguntar. Sim. Se os jovens quisessem ter acesso a Clarice, onde contactar a Clarice? Ok. Nós temos um website. Trabalhamos dentro... Qual é o website para ficar registrado, para as pessoas irem lá deixar a mensagem? Sim, é claricemachanguanafoundation.com. claricemachanguanafoundation.com. Sim. Em vez de fundação é foundation, porque nós estamos em relacionamento com Moçambique e o mundo externo, porque é onde o meu networking de basquete também funciona, então é importante ter esses relacionamentos. E também estamos citados no campus universitário da UM, ao lado do pavilhão de basquete. É onde nós estamos. Pensei que fosse lá onde está a viver, afinal está aqui pertinho. Não, eu venho e vou todos os dias. Não. É aqui mesmo. É aqui mesmo na cidade. É só irem lá. Estamos de fácil acesso. Vamos falar. Não sei se consegui investigar bem. Tem um livro. Sim, tem um livro. Fala-nos um pouco do seu livro. Olha, o livro é um trajeto, é um percurso meu, onde partilho informações pessoais e informações dos desafios que eu passei e como os superei. E sobretudo, o livro conta sobre uma menina que nasce e brinca num quintal com patos, galinhas, coelhos e que detesta aquele mundo. Porque quando vai dormir tem que lutar com mosquitos, quando quer usar a casa de banho tem que sair à noite e fazer lá fora. Mas que no auge da sua carreira, a viver em Califórnia e a escrever e assinar o melhor contrato da sua vida, apercebe-se que tudo aquilo que conquistou não tem valor. Quer voltar àquele mundo das galinhas, dos patos, onde as pessoas olham para os seus olhos e dizem bom dia, ao invés de passar em busca de mais uma conquista, mais um sucesso. Portanto, é um percurso de vida que abre os olhos aos verdadeiros valores da vida, que é ter a atenção humana das pessoas. Portanto, a pessoa senta-se, olhou, brincou na mesa, comeu, ficou uma hora na mesa, mas teve um contacto humano, ao invés de what are we doing next? What should we do next? Então, como também não podia parar de seguir essa vida porque precisamos de comer, mas a necessidade de criar um chão mais
sólido, balancear as coisas. Não Posso só... interpretar Faz que favor. podemos atingir qualquer patamar na nossa vida, mas a nossa essência nunca deve mudar. Exato. Ela tem que estar conosco em todos os momentos. Sem ela, estamos nus. Sem ela, não sabemos quem somos e perdemos o chão. É extremamente importante lutar pela vida, mas não perder noção daquilo que nos faz seres humanos. Que é Eu estou a relacionamento. provocar a questão do livro porque eu gostava, numa próxima oportunidade, de vermos falar aqui sobre o livro. Ok. Ler o livro não é um audiobook, Não, mas é uma conversa sobre o livro, sobre os capítulos. Ok. E onde é que os jovens poderão, os macacos poderão ter acesso ao livro? Os jovens. Nas livrarias, de princípio, sim. Não tem digital, não. Não tem digital, mas posso pedir para que haja disponível. No Amazon ou outros sítios. Porque Na assim, Amazon são patamares que ainda não está lá. não, estou a falar isso na geração, se está à procura de geração de renda, está à procura de criar suporte para ajudar os propósitos da fundação. Se colocar o livro de modo a facilitar, porque o impresso tem logística, tem essas coisas todas. No digital, poderá que ser as organizações que nos escutam, comprarem para os jovens. As empresas, é uma forma de, ao comprar o seu livro, para aprender a trajetória de uma jovem, dos patos, das galinhas, de tudo isso, que atingiu o top. Qual é o aprendizado? Isso é a melhor universidade da vida. Mas quando eu falo de mentores que não sabem são mentores, está aí. Agora, não, Quando eu eu falo- imagino que muita gente neste país que vai ter a oportunidade de acompanhar esta conversa poderá perceber que essa história da Clarice, de Maraquém, de galinhas, de patos, chegou no basquete top do mundo e teve essa trajetória. Há um ensinamento que não se aprende nas universidades. E o efeito, às vezes, de partilhar esse conhecimento que está a fazer através do livro, no efeito digital, tem um impacto de escala. De escala. Porque os custos logísticos do livro circular é outro. É só baixar o livro e a pessoa está a ler. E aí geraria renda e essa renda iria ajudar o propósito das meninas que quer ajudar de HIV/SIDA. Mas há É uma bocadinho eu estava... provocação. Não, mas estava a dizer que às vezes as pessoas são mentores sem saber que são. Porque essa ilação que tirou, que fez, é uma partilha extremamente importante que eu ainda não tinha pensado. Então estou a dizer que estou a aprender de si e que pode ser algo que possa implementar. Não, incentivar. Esta é a melhor universidade da vida. Falo para todos os macacos e todos aqueles que vão acompanhar. Esta é a melhor universidade da vida. Quem não tem skin in the game não sabe o que está a falar. E a Clarice está aqui a partilhar a sua história, a sua vida e a travessia do deserto que teve para atingir o oásis e agora voltar à terra e olhar que não mudei a minha essência. Estou aqui. Vamos todos comprar o livro. Espero que esteja na Amazon. As empresas que queiram apoiar jovens, comprem esse livro, porque esta é a melhor universidade. Obrigado. Muito Se obrigado. formos aqui para fazer uma provocação, a Clarice é conhecida nos Estados Unidos, na Europa, em África, em muitos cantos do mundo, e quisesse deixar uma mensagem escrita ou no Heathrow, ou no JFK, ou no Mavalane, aeroporto de Mavalane, com um big outdoor. As pessoas lessem a mensagem. Esta é Clarice Machanguane. Qual seria essa mensagem? Oh my God. As pessoas iam ler a mensagem e iam dizer que não. Eu abria o meu... Pum, uma mensagem, uau! Depois entrava na internet, na televisão, em todo lado. Qual seria essa mensagem, Clarice? Acho que nunca me fizeram essa pergunta. Não faço ideia. Não, eu acredito que não se faz nada sozinho. Mas se calhar é valorizar os pais que tens. Todos os pais dão o melhor que podem com aquilo que têm na altura em que te ensinaram. Então há que valorizar isso. Não vejo outro, porque eu, todo lado que viro, eles estão. Eles são.
eles fazem. E eles estão lá sempre. Então, eu acho que é importante valorizar o que temos, enquanto temos. Estava a ver ontem um podcast de jovens que diziam assim, um jovem empreendedor, jovem, que dizia assim, a minha mãe e o meu pai me apoiam, porque eles sabem a dor que podem sentir daqui a anos quando disserem, cheguei onde cheguei, sem apoio dos meus pais. Oh my God, e eles estão presentes. Eu sou um jovem de 10 anos que diz que é empreendedor, vou partilhar consigo o link, que dizia o seguinte, eu sou empreendedor, ensino sobre finanças, ensino sobre empreendedorismo. Menino de 10 anos? 10 anos, vou partilhar consigo. Okay. São 3 jovens que estavam a ser entrevistados. E dizia, tenho orgulho dos meus pais, porque estão sempre presentes. Uau. E eles acreditam no meu percurso. E desafiei a eles que daqui a uns 15 anos, 20, quando eu tiver 15, 20 anos, vou estar milionário. Muito obrigado, eu Clarice. Que agradeço. Obrigado. E é bom saber esta questão da família, que são os pilares, às vezes esquecemos disso. Eu tenho muito que agradecer a Clarice pelo tempo que dispensou para estar aqui. Você é uma pessoa muito ocupada. Não gosta de vir aqui aos prédios. Não, eu gosto de viver lá no meu matinho e tal, então de vez em quando apareço. Mas para mim é um orgulho, é um prazer. Obrigado. Espero que tenham gostado. Foi uma partilha interessante. Gostaria também de pedir a todos vocês que nos acompanham aqui que possam fazer like. E ao fazer like não é só isso, também partilharem. Está aqui um ensinamento de nós para nós e de nós para o mundo. Obrigado, Clarice. Obrigado. Até a próxima oportunidade. Tchau.